O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, nesta segunda-feira nós temos a alegria de poder celebrar, enquanto igreja, a memória de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, que foi virgem e doutora da igreja. Santa Catarina de Sena, que escreveu um dos livros mais famosos e um dos livros mais importantes dentro da doutrina católica, chamado O Diálogo. E Santa Catarina de Sena, apesar de ser doutora da igreja, era uma mulher analfabeta. Você deve estar pensando: padre, se ela era analfabeta, como ela pôde escrever um livro? Na verdade, ela não escreveu, mas ela recebia a inspiração do Espírito Santo e ela ditava, e uma freira escrevia para ela tudo o que ela falava e que consta desse livro. Um livro, aliás, de um conteúdo teológico muito profundo, um livro muito bonito que eu recomendo a você a leitura. O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Nesse dia também, a igreja nos traz, no Evangelho de hoje, um texto onde Jesus fala sobre o amor. Quem o ama e quem não o ama. Já tive a oportunidade de conversar com você, querido ouvinte e querido internauta, por diversas vezes, sobre a visão que Jesus tem do amor, sobre o que é o amor para Jesus. Eu me lembro de ter feito aqui já na missa para as famílias, também em Glaucilândia, também na missa para os enfermos, explicando para você sobre a diferença. Para Jesus, amar é diferente de gostar. Já falei para você também sobre os diversos tipos de amor que a Bíblia e que o Novo Testamento aborda. Falei para você sobre o amor eros, que é o amor que um homem tem por uma mulher, o amor erótico, o amor conjugal. Falei para você sobre o amor que existe entre pais e filhos, chamado de filia. Já falei para você sobre o amor que é considerado como o amor supremo, o amor que Deus tem por nós, o amor ágape. E hoje, mais uma vez, Jesus vem nos falar sobre o amor. E aí Jesus vem nos dizer: quem me ama, e lá na frente ele diz: quem não me ama. Assim nós podemos nos perguntar:
E esse talvez poderia ser o tema desta homilia. Como saber se eu amo a Deus? Dentre tudo que eu possa fazer, tudo que eu possa falar, dentre tudo que eu possa sentir, o que prova de fato que eu amo a Deus? Você pode dizer assim: ah, padre, a minha fé prova que eu amo a Deus. Mas e se eu te disser que muitas pessoas até têm fé? E o que é ter fé? Acreditar. Muitas pessoas têm fé, mas não amam verdadeiramente a Deus. Você pode dizer: ah, padre, eu acho que as práticas religiosas, tipo rezar o terço, ir à igreja, participar da missa, receber a Eucaristia, essas coisas, elas provam que nós amamos a Deus, padre? E eu te digo, querido, querida, com base no evangelho de hoje, não. Essas coisas são importantes, essas coisas são expressões do seu amor, mas elas não são suficientes para provar que você de fato ama a Deus. Ué, padre, o que seria então? O fato de eu ter sido batizado, o fato de eu ter sido crismado? Também não. Para Jesus, o amar a Deus e amar a Jesus Cristo, com base no evangelho de hoje, eu estou dizendo, tá bom? Para Jesus, o amar a Deus e o amar a Jesus Cristo se dirige a outras coisas. E só quem observa, quem pratica, quem cumpre esses requisitos, pode dizer: eu amo a Deus. E pode considerar que o seu amor por Deus e por Jesus é verdadeiro. Então hoje eu quero ensinar para você, conforme o Evangelho de João 14, quais são os 2 requisitos para você saber se você ama a Deus de verdade. Jesus diz assim: quem me ama é aquele que acolheu os meus mandamentos. Primeira coisa. Então, para Jesus, o amor tem a ver com a acolhida dos mandamentos. O que são os mandamentos? É tudo aquilo que Deus quer para nós. É tudo aquilo que Deus nos pediu na Bíblia. É tudo aquilo que Deus deseja para o seu povo. É tudo aquilo que você já aprendeu que Deus deseja para você. Então, amar a Deus para Jesus significa acolher esses mandamentos. E caso você esteja em dúvida: ô padre, mas eu ainda não estou entendendo o que seriam esses mandamentos. A nossa igreja, a Igreja Católica, resumiu esses mandamentos em 10. Não que sejam apenas 10, mas esses 10 são os principais, que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e dias de festa, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não cobiçar as coisas alheias, não levantar falso testemunho e não desejar a mulher, ou se você for mulher, o homem do próximo, da próxima. Esses são os 10 principais mandamentos. Para o Evangelho de João, para Jesus aqui nesse Evangelho, a pessoa que o ama, ela acolhe esses mandamentos. O que significa acolhe? Significa, primeiro, ela escuta. E aqui eu quero lembrar para você de uma distinção que nós já fizemos entre ouvir e escutar. Já disse para você, ouvir é deixar o som entrar no ouvido. E os animais escutam, ouvem, o cachorro, o gatinho, o passarinho, eles ouvem. Mas escutar é mais do que ouvir. É ouvir e entender o que você está ouvindo. Então Jesus quer que você escute os mandamentos, ou seja, que você receba esses mandamentos, que você entenda o que esses mandamentos querem dizer,
que você acredite que esses mandamentos vêm de Deus e que você não se oponha a esses mandamentos. Aqui nós já começamos a perceber um problema, que inclusive dentro da Igreja Católica esse problema tem se tornado muito comum. Pessoas dizerem assim: eu amo a Deus de todo o meu coração, mas eu não concordo, por exemplo, com o terceiro mandamento. Eu não concordo que eu tenha que ir na igreja todo domingo ou dia santo. Eu não concordo que eu deva ir à missa todo domingo. Outros podem dizer: eu amo a Deus de todo o meu coração, mas eu não concordo que eu tenha que honrar meu pai e minha mãe. E se meu pai me estuprou? E se minha mãe é uma prostituta? E se minha mãe for uma drogada? Eu não tenho que honrar meu pai e minha mãe. Tem pessoas que podem dizer: eu amo a Deus, e criar uma objeção: eu amo a Deus, mas eu não concordo com o sexto mandamento, guardar a castidade. Eu aprendi, e olha, sabe quem diz isso? Freud, o pai da psicanálise. Eu aprendi que nós temos que viver os nossos desejos. Que se você tem um desejo sexual, você não pode reprimir esse desejo, porque isso vai se transformar em um trauma. E você pode ficar inclusive com um problema psicológico por causa das repressões que você vive. Então eu aprendi que você tem que viver a sua sexualidade livremente. Então esse mandamento, o sexto, de guardar a castidade, de ficar me contendo, de não praticar sexo, de não ficar trocando de namorado igual eu troco de roupa, de não ficar trocando de namorado igual eu troco de bolsa, eu acho que isso não dá certo não tem nada a ver não. Então veja, são pessoas que dizem que amam a Deus, mas não acolhem os mandamentos. Para você poder amar a Deus de verdade, você tem que acolher, que abraçar, você tem que tomar para si os mandamentos. Se você vem com essa conversinha: ah, eu não concordo, ah, mas e se? Não tem mais e se, os mandamentos são esses. Ou você abraça isso e toma isso para você, ou você fica com a sua opinião e prova que não ama a Deus. Pode parecer até forte, pode parecer até radical, mas é disso que o Evangelho está dizendo. E o segundo requisito, com ele nós já vamos encerrar essa homilia. Jesus diz: aquele que me ama é quem acolhe os meus mandamentos e os observa. Ô padre, esse observar é de ficar olhando? Não, esse observar é de ficar praticando. Então veja, a pessoa que ama a Deus, ela não só acredita que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, que nós não podemos tomar o santo nome de Deus em vão, que nós devemos ir à missa todos os domingos, dias santos, honrar o nosso pai, a nossa mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar e etc. A pessoa não apenas acredita nisso, que isso é verdade, que isso é palavra de Deus, que isso nós temos que aceitar. A pessoa, ela se dispõe a praticar. E aí você diz assim: ó padre, mas aí é difícil, porque nem todo mundo consegue praticar tudo. Eu vou te dizer a verdade. Olha para cá, presta atenção, você internauta, você ouvinte, escuta isso. Quer saber a verdade? Quer que eu, como diz na internet, te mande a real? A real é: ninguém consegue colocar todos os mandamentos em prática. Só 2 pessoas conseguiram: Jesus, sua mãe Maria. O resto, todos pecaram. Inclusive esse padre que está falando com você. Será que você pensa que eu coloco em prática todos os mandamentos? Será que você acha que eu consigo observar tudo que Jesus pediu? Claro que não. Ué padre, mas e aí? E aí, meu irmão? Que nós caímos de novo nesse evangelho. O amor que Jesus quer de nós é um amor que vai se aperfeiçoando a cada dia.
Então, ainda que você não consiga cumprir todos esses mandamentos, pelo menos tenta. Ainda que você não consiga viver e guardar a sua castidade, pelo menos tenta. Ai, padre, mas eu caí. Vai se confessar, levanta, continua. Ah, padre, mas eu briguei com a minha mãe, xinguei a minha mãe, xinguei o meu pai. Vai se confessar, retoma a sua caminhada, continua. Porque veja, o amor que Jesus quer de você não é de um dia, é de toda a sua vida. E esse amor, ele vai se purificando, ele vai se aperfeiçoando. Por isso, então, a todos vocês que estão ouvindo, que estão assistindo, eu peço, não se deixe desanimar se por acaso você descobrir que o seu amor por Jesus não é perfeito. Aliás, isso nem deve ser motivo para você desanimar, porque ninguém é perfeito. Você só poderia ter um amor perfeito por Jesus se você fosse perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, então nosso amor não tem como ser perfeito. Mas isso não é uma desculpa para você viver pecando, para você viver omitindo os mandamentos e dizer, ah, eu não consigo praticar mesmo, então eu vou do jeito que dá. Não. O que Jesus nos convida é aprimorar a cada dia, purificar o nosso amor por Ele. Então, você vai se esforçar a cada dia para ser melhor. E a ideia nossa tem que ser assim, amanhã eu quero amar Jesus mais que hoje. E quando o amanhã chegar, terça-feira, eu quero amar Jesus mais do que na segunda. E quando chegar a quarta, eu quero amar Jesus mais do que na terça. E a cada dia, amar mais e mais Jesus, para que Ele se manifeste a nós e para que o mundo creia que Ele está vivo.